E aí, meus caros alunos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de AVR, professor Hash falando, e hoje vamos falar um pouquinho sobre timers. Essa primeira aula eu gostaria de falar de uma forma um pouquinho mais genérica, então esquece um pouco o AVR, esquece um pouco qualquer tipo de microcontrolador, e eu vou explicar para vocês como funciona um timer de uma forma bem abrangente, tá certo? No próximo vídeo eu já entro em detalhes com relação ao AVR. A ideia disso tudo é que você consiga interpretar o funcionamento de timer em qualquer plataforma que você venha a utilizar futuramente, pois o funcionamento desse tipo de periférico ele é muito parecido em qualquer um dos microcontroladores. Tá bom? Então, na próxima aula eu vou falar do AVR, mas isso aqui vai servir para PIC, vai servir para 8051, vai servir para ARM, para qualquer outra plataforma, tá certo? Bom, todo mundo conhece relógios de ponteiro, tá? Relógios analógicos, não tem muito segredo, isso é bem comum a todos. Mas o que eu queria frisar aqui é com relação à frequência base dele. Então a gente sabe que todo relógio analógico ele tem 3 ponteiros, sendo que o primeiro ponteiro, que é esse maior aqui, mais fino, que está já deslocando, ele é o ponteiro dos segundos. E esse ponteiro ele move uma subdivisão, um tracinho desse aqui, a cada segundo, tá certo? E isso transforma a nossa base de tempo geral aí no segundo, tá ok? Quando esse ponteiro ele termina de passar pelas 60 subdivisões, o que ocorre? O ponteiro dos minutos desloca uma subdivisão. Tá? Então a gente sabe que uma subdivisão dos ponteiros dos minutos equivale a 60 segundos. E de forma análoga, o ponteiro das horas também. O ponteiro das horas ele move uma subdivisão a cada 60 minutos ou então a cada 3.600 segundos. Então vamos utilizar aqui sempre como base os segundos. Por que eu trouxe essa informação que é tão trivial, que é tão simples para todo mundo como exemplo? Galera, se é um relógio analógico, a gente tem que entender que internamente ele tem que ter um circuito, ele tem que ter ali um conjunto de engrenagem que faz a divisão de frequência para esses ponteiros. Então a gente tem que ter ali um conjunto de engrenagens, por exemplo, que desloca uma casinha só, no caso dos minutos, a cada vez que uma engrenagem dos segundos rodou 60 vezes. Tá? Isso aqui é só um exemplo aí bem fácil, não que ele funcione exatamente dessa forma, mas a gente poderia pensar assim, beleza? A mesma coisa para o ponteiro das horas. Esse ponteiro das horas, a engrenagem dele só pode deslocar uma subdivisão quando esse outro ponteiro aqui percorrer as 60 casas, tá certo? As 60 subdivisões. Isso transforma esse conjuntinho mecânico ou então eletrônico interno do relógio em um divisor de frequência. É isso que eu quero que vocês entendam. Isso aqui é uma frequência, tá bom? É uma ação a cada período de tempo. Uma subdivisão por segundo, uma subdivisão a cada 60 segundos e assim por diante, tá ok? Então essa é uma informação extremamente importante que eu preciso que vocês entendam e guardem aí, porque daqui a pouco a gente vai voltar nisso aqui, tá ok? Então, divisor de frequência. Uma outra analogia bem simples aqui também que eu quero fazer com vocês é com relação a um pequeno tanque de água. Então, como que isso aqui funcionaria, né? Digamos que eu tenho um tanque com uma capacidade de 10 litros de água e eu tenho aqui uma válvula extremamente bem calibrada com uma vazão de 1 litro por segundo, tá bom? Para eu preencher totalmente esse tanque, sabendo que a minha vazão é de exatamente 1 litro por segundo, acho que não tem muito segredo, é de 10 segundos, ok? Depois de 10 segundos, a gente sabe que esse tanque ele enche. Entretanto, se a gente mantém isso aqui ligado por um segundo que seja mais, ou até um pouquinho menos de um segundo, o que ocorre com a água que está dentro desse tanque? Ela transborda, tá ok? Isso que eu preciso que vocês entendam também. Se eu tenho um determinado recipiente
que só cabe uma quantidade limitada de líquido ali, de água, que seja, de qualquer coisa. Se eu tentar colocar um pouquinho a mais que seja, vai ocorrer um transbordamento, tá? Como eu falei, parece simples, é simples, mas eu preciso que vocês guardem essa informação também. Então isso aqui que ocorre é o transbordamento aí desse tanque. Considerando tudo isso, a parte do divisor de frequências e essa parte do tanque também, vamos agora partir para os timers do microcontrolador. Então o timer nada mais é do que um periférico que não é ligado diretamente à CPU, tá? Ele é um bloquinho externo à CPU, como eu mostrei lá nas aulas de arquitetura do curso básico, e ele tem uma contagem totalmente independente. Ele simplesmente avisa a CPU quando ele termina uma determinada contagem. E como nós sabemos quanto tempo decorreu e tudo mais? É isso que nós vamos ver agora. Eu coloquei aqui uma tabelinha que vai de tudo zero. Então, vamos considerar que isso aqui é um registrador só, tá? De 8 bits. Então, nós temos aqui 8 caixinhas. E eu tenho quantas variações em 8 caixinhas? Pensando lá numa tabela verdade. Tenho desde o 0,00000 até tudo 1. Isso aqui dá no total 256 variações. Tá? Eu coloquei até algumas aqui, depois eu pulei e coloquei a última. Vamos considerar que isso daqui é o registrador do timer. Então o timer ele tem um registrador específico para contagem e ele incrementa, tá vendo? Ele muda de estado de 0 para 1 a cada ciclo de máquina. Vamos supor que seja ciclo de máquina, tá bom? A cada ciclo. Vamos resumir dessa forma. E depois de 1 para 2, depois de mais um ciclo. De 2 para 3, depois de mais um ciclo, tá certo? Ou seja, ele vai demorar 255 ciclos para chegar no valor máximo do timer, tá? Espero que vocês estejam entendendo até aí. A partir desse momento, eu não tenho mais como incrementar, concordam comigo? O que vai acontecer se eu incrementar mais uma unidade do valor que já está no máximo? Olha aqui o tanque, o que aconteceu, ele transbordou. Aqui é a mesma coisa. Quando nós temos um registrador e nós queremos colocar um valor acima do permitido nele, ocorre o que nós chamamos de overflow ou transbordamento. Tá? No caso aqui de um registrador, ele volta ao nível 0, diferente do tanque que ele não, quando ele transborda, ele não esvazia o que já está cheio. Tá? Isso aqui eu só usei aí como um pequeno exemplo. Então o que aconteceu aqui? Ó? Chegou em tudo 1, incrementei mais uma vez, ele gera esse overflow e vai para 0 novamente. Quando ele gera esse overflow aqui, é o momento que o timer avisa a CPU. Falou, CPU, acabei de terminar a minha contagem. O que você quer fazer agora? Então ele gera o que nós chamamos de flag. Tá? A gente comentou bastante sobre isso e essa é a flag que gera a interrupção do timer. Essa é a comunicação entre o timer e a CPU do microcontrolador. Tá certo? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Essa é a única forma de trabalho do timer? Não. Mas é a forma mais comum que vai ter em qualquer microcontrolador. Existem outras formas de trabalho, por comparações também. Mais para frente eu posso fazer alguns vídeos desse tipo, mas não é o caso agora. Agora eu preciso que vocês entendam a base, tá bom? Então, pensando dessa forma, quanto tempo demora para que esse timer gere esse bit, né, de flag ou gere esse overflow? Ele vai demorar 255 ciclos mais 1. Vamos supor que cada ciclo seja de 1 milissegundo. Isso é uma suposição. Ou seja, se cada incremento do timer demora 1 milissegundo, eu vou de 0 até 255 mais 1, que é para gerar overflow, eu demoro 256 milissegundos. Tá certo? Vamos para outros exemplos. Eu tenho novamente a mesma tabela indicando aqui o overflow, só que agora eu coloquei uma pequena equação aqui. O pessoal não precisa decorar, isso aqui é simplesmente uma manipulação
da contagem que eu fiz aqui, ó. Então aqui eu coloquei que o ciclo de máquina é 1 milissegundo. Aqui, ao invés de eu colocar o ciclo de máquina, eu coloquei a frequência do oscilador, que é 1 sobre a frequência do oscilador é o ciclo de máquina, dá no mesmo, tá bom? É que aí o cálculo para você fica um pouquinho mais rápido, um pouco mais fácil. E eu coloquei também um outro negócio aqui chamado prescaler. Isso aqui, vamos retornar ao exemplo do relógio, é o divisor de frequência dele. Então, nosso timer possui um divisor de frequência interno. Ou seja, eu tenho a minha frequência do oscilador. Se eu achar que ela é muito rápida, se eu achar que é uma frequência muito alta, eu posso dividir ela por alguns valores pré-definidos já na configuração dos timers, que eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouco. E aqui eu não coloquei o valor 255, porque esse timer ele pode ser de 8 bits, como foi o exemplo que eu mostrei, mas existem timers, por exemplo, de 16 bits. Um timer de 16 bits não conta de 0 até 255. Ele conta de 0 até 65.535. É uma contagem muito maior. Tá ok? E o que eu quero com esse cálculo aqui? Ó? Mostrar a diferença quando nós trabalhamos com prescaler. Olha os exemplos aqui do lado. Eu tenho 1 milissegundo de ciclo de máquina. Vamos considerar o exemplo anterior. Se eu tenho 1 milissegundo, eu vou demorar 256 milissegundos para incrementar e gerar o overflow desse exemplo, deste timer. Mas, se eu pegar esse 1 milissegundo aqui, que é uma frequência de 1 kHz, e dividir ela por 2, eu vou ter uma frequência de 500 Hz. Uma frequência de 500 Hz me dá um ciclo de máquina de 2 milissegundos. Tá vendo como aumentou? Eu coloquei um prescaler agora de 1 para 2. A cada 2 pulsos do prescaler, eu incremento apenas uma vez o timer. Essa é a ideia do divisor de frequência. Com isso, a mesma contagem de 0 até 256 vai dar 512 milissegundos. Olha como é diferente, deu o dobro. Eu vou lá e aumento ainda mais o prescaler. Coloquei 64. Isso significa na prática que a cada 64 pulsos, cada 64 milissegundos, que seria meu ciclo de máquina base, eu dou apenas um incremento no timer. Isso faz com que o meu tempo total seja de 16,384 segundos. Tá certo? Olha a diferença. Eu fui de 256 milissegundos para 16 segundos com o mesmo timer, no mesmo registrador. A diferença é o tempo que eu demorei para incrementar cada uma das vezes. Ok? Vamos agora para um outro exemplo. Vocês vão ver que eu mudei aqui um pouquinho e coloquei uma outra equação. Na verdade, é a mesma equação aqui desse slide, só que eu manipulei ela para quê? Se eu quiser um tempo diferente, eu sei que ele sempre vai gerar o overflow quando ele chega no valor máximo, incrementa mais 1 e volta para 0. Mas veja que eu não sou obrigado a começar a contagem do valor 0. Eu posso muito bem começar a contagem de outro valor aqui da minha tabela e eu vou gerar esse overflow da mesma forma, pessoal. Eu vou gerar o flag aqui, né, de transbordamento do timer da mesma forma, só que eu vou incrementar menos vezes até o valor máximo. Isso implica que o meu tempo total vai ser menor também. Então eu consigo manipular a equação para que eu determine qual que é o valor inicial para um determinado tempo que eu queira. Só que a gente tem que tomar cuidado que esse tempo que nós queremos aqui, ó, não pode ser qualquer um. Ele tem que estar dentro do valor máximo de contagem do timer, tá ok? Por exemplo, ó, vamos colocar alguns exemplos aqui do lado. Novamente, ciclo de máquina de 1 milissegundo. Se eu começo a contagem em 128, eu vou ter que chegar em 256 do mesmo jeito para gerar o overflow. Só que quantos incrementos eu vou dar no total? 128. Isso faz com que o tempo total seja de 128 milissegundos, tá certo? Se a gente considerasse, vamos só supor aqui que a gente não tem um prescaler nesse timer, e aí o tempo máximo que nós temos para ele é de 256 milissegundos, tá certo?
eu não consigo colocar um tempo desejado maior do que 256 milissegundos. Isso aí a gente vai ter que fazer aí por alguns artifícios de programação para poder aumentar esse tempo. Mas não vem ao caso agora, eu vou mostrar alguns exemplos relacionados a isso. Um outro exemplo agora, eu usei um prescaler de 1 para 2 novamente, e utilizando esse prescaler, eu comecei a contagem em 200. Se eu comecei a contagem em 200, eu preciso chegar em 256, são 56 incrementos do meu registrador. Porém, cada incremento demora 2 milissegundos. No final das contas, eu tenho um total para chegar no final do timer de 112 milissegundos. E por fim, eu coloquei aqui novamente um prescaler de 64 e eu comecei a contagem com 250 e preciso chegar em 256, ou seja, apenas 6 incrementos. Só que são 6 incrementos, cada um demorando 64 milissegundos para acontecer. Então isso no total vai me dar aí um tempo de 384 milissegundos. Ó, aqui eu incrementei mais vezes, só que cada vez era 1 milissegundo. Aqui eu incrementei apenas 6 vezes, só que cada vez era 64 milissegundos. Beleza? Pessoal, espero que essa primeira parte tenha ficado claro para vocês. Agora a gente vai começar a falar sobre o timer dentro do AVR. Só que tudo isso que eu comentei até agora é válido e continua valendo para qualquer outro microcontrolador. Eu não vou entrar em tantos detalhes agora em relação ao conceito de timer e sim a parte de registradores e funcionamento. Tudo bem? Então não perca a próxima aula.